Bom dia, Flor, seja muito bem-vinda. Essa live faz parte da Semana da Permissão, que é uma semana para te ajudar a elevar a sua vibração, a fazer você se É, sentir melhor, a lembrar da sua essência e confortar aí o seu coração, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, é uma semana que eu tenho a possibilidade de trazer algumas pessoas convidadas, né, para especialistas nas suas áreas, cada um trabalhando com alguma terapia holística para compartilhar com vocês aí ferramentas que vai contribuir para que a gente possa viver aí com mais sabedoria, com mais equilíbrio. É uma semana que antecede o grupo Permita-se, que é um grupo para auxiliar quem está tendo dificuldade aí em colocar em prática o que aprende em cursos, o que lê em livros, também o que estuda, quem tem dificuldade de manter a vibração elevada, ou dúvidas de qual é o propósito de vida. Então tem essa força do grupo para ajudar, para relembrar que você não está sozinha aí nessa caminhada. E com um direcionamento pontual, né, com a força do grupo, em 21 dias você já consegue aí mudar a sua perspectiva de vida, né, para uma mais positiva e estável. Isso, vão colocando para mim aí de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. Recife, bom dia. Bom dia, França. E, bom, a convidada de hoje é a Ju Ferraro, já conhecida aqui de casa, né, do Jardim, que vai falar um pouquinho pra gente. A Ju, ela é psicóloga e é também professora de Ashtanga Yoga e praticante de meditação Vipassana. E ela vai contar mais pra gente sobre a meditação Vipassana e também, acredito que vai guiar uma prática aí no final pra gente, né, Ju? Oi, Ju, bom dia, Oi, bom obrigada. dia, tudo bem? Bonjour! Bom dia, bonjour. Legal. Bom dia, Brasília, Rio de Janeiro, Sorocaba, Oh, bom dia, Campinas! Campinas. Nossa terra natal, É, onde tudo começou. aham, é verdade. Bom, eu queria começar deixando já o espaço aberto para as perguntas, porque às vezes eu sempre falo a mesma coisa sobre a Vipassana, e às vezes as pessoas têm perguntas, dúvidas, curiosidades que eu nem passo pela minha cabeça de repente. Então já estou deixando aí aberto. Quem tiver curiosidades, perguntas, tem vontade de participar do retiro, mas tem medo. O que a maioria das pessoas sempre me pergunta, Jus, é se assim, é de ter medo de ir pro retiro, sabe? Algum tipo de ansiedade em relação a ele. Então, isso é o que a maioria das pessoas, eu tenho muita vontade de fazer, mas agora não é a hora, eu vou deixar para depois. Porque Aham, agora não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E tem gente que se inscreve, aí chega na hora e a pessoa pensa, mas não, vai ser muito difícil, acho que isso não é para mim, eu já tenho que estar preparado. Essas são as dúvidas que eu mais escuto sobre o retiro. Então, para quem não sabe zero o que é o Vipassana, tem alguém aqui que faz a menor ideia do que seja o Vipassana? Daí vocês já podem deixar que eu explico desde o zero, ou se vocês já sabem, eu vou continuar acho que falando é aqui legal sobre desses medos. explicar do zero. Então, o Vipassana é uma técnica de meditação que foi descoberta pelo Buda quando ele se iluminou. Então, quando Buda sentou embaixo da árvore, naquela derradeira vez que ele sentou e falou: Eu vou sentar aqui e vou meditar, meus ossos podem cair, mas eu vou me iluminar. Ele estava meditando Vipassana. E ele, depois de muito tempo de treinamento com muitos mestres iluminados e fazendo muitas técnicas de meditação e de atingir o samadhi, que é um tipo de concentração muito preciso. Existem vários tipos de samadhi, né, na verdade, que é tipo quando você consegue uma concentração muito extrema na meditação por diversas maneiras. Então, você pode atingir samadhi entoando mantras ou pensando numa deidade, por exemplo. E ele chegou a todos os níveis de samadhi que existem, porém ele viu que ainda ele não encontrou a verdadeira felicidade. Apesar de todos ele ter atingido esses níveis, ele percebeu que ele, não, quantas horas ele ficou meditando, não sei. Acho que Eu acho que não tem nos registros quantas horas é, exatamente, acho que vários acho que dias. dias, É. E foi numa noite de lua cheia que ele se iluminou, isso a gente sabe, foi numa noite de lua cheia. E a lua cheia tá chegando aí, hein, quarta-feira. Ó. é E quarta-feira. ele é tipo,
ele viu que mesmo assim ainda ele não tinha chegado lá no fundo, sabe? Ele não tinha entendido assim qual que era a raiz do sofrimento. E o Vipassana é um tipo de meditação que quer tirar o sofrimento desde a raiz, é arrancar lá no fundo mesmo. Por isso que é muito importante que a gente aprenda essa técnica do Vipassana no retiro de Vipassana. Não existe outra forma de você aprender essa meditação, se não for no retiro de 10 dias. Então é importante que você faça o retiro dos 10 dias, que você fique esses 10 dias no silêncio, é um retiro de silêncio, que ninguém fala com ninguém, mas tudo flui super bem. Isso é o menos importante, é o que você menos tem que ter medo sobre o retiro, né? Na verdade, a parte mais louca é quando você volta a falar, que você percebe que, na verdade, a gente percebe que a gente fala demais. O Buda foi bem obstinado mesmo. E dentro do curso do Vipassana, a gente também aprende a ser, porque a gente tem ele como exemplo. E outra coisa que é importante também, que eles falam muito sobre isso, assim, quando você quer seguir um exemplo, por exemplo, você quer seguir Buda, você não precisa ser budista e ficar oferecendo flores para a estátua do Buda. Você simplesmente gostaria de ser como o Buda. Então você vai querer ser tão obstinado quanto o Buda. Ou você vai querer ser tão compassivo quanto o Buda. Ou tão equânime quanto o Buda. E o que ele descobriu com essa meditação? Que é observar as coisas como elas são. Então não tem nenhuma religião envolvida, na verdade. O budismo surgiu depois, mas não foi o Buda que inventou o budismo. O Buda foi o Buda, ele ensinou o Dhamma. Mas depois as coisas foram se transformando, a gente sabe como com todas as religiões aconteceu a mesma coisa. Então, Vipassana não tem nada de religioso, é uma técnica que qualquer pessoa pode praticar, independente da sua religião, independente do que se você acredita em alguma coisa ou não, porque é só observar a realidade assim como ela é. E o que o Buda observou, uma das coisas que ele tomou consciência durante essa meditação? Que tudo muda o tempo todo. Apenas observando dentro do corpo dele, observando como funciona, como as sensações dentro do corpo, ele observou que tudo muda o tempo todo. E ele conseguiu chegar no último grau da realidade, que é sentir do que ele é feito, do que a gente é feito. Todo mundo é feito do que? Lá no fundo, do fundo, do fundo. Se você colocar um binóculo não, um microscópio na sua testa agora, ou na minha, vai. Aí você foi aumentando, você vai ver o que no final? Um átomo. E daí você vai ver que tudo é átomo vibrando. Tudo. A minha testa, é a mesma aqui, o celular, você, tudo é átomo. E o Buda entrou num grau tão forte de concentração e de penetração na realidade que ele conseguia sentir os átomos vibrando. E ele viu que os átomos eles estão sempre sumindo e desaparecendo, desaparecendo. Esse aparecer e desaparecer é o que acontece dentro da gente o tempo todo. Agora, só para finalizar, o que o Buda descobriu, então, que é sobre o ponto para chegar à equanimidade, que é o mais importante. Então, ele observou que tudo muda o tempo todo, certo? Então, se tudo muda o tempo todo, o que é a causa do sofrimento? É se apegar às coisas que estão sempre mudando, certo? Tanto quando a gente não quer uma coisa, ou se a gente quer muito que uma coisa se repita, é isso que causa o sofrimento. Foi isso que ele descobriu. Então, se tudo ele sente a verdadeira realidade das coisas, que é uma coisa muito pequena e que some e desaparece o tempo todo, foi isso que ele percebeu. Que a realidade intrínseca dele está sempre mudando. Em milésimos de segundo, é muito rápido. É muito rápido. Então, como ele percebeu que tudo muda o tempo todo, se tudo muda o tempo todo, isso é a lei da natureza, não tem como, isso nunca vai, por mais que a gente se esforce, não vai ser diferente. É assim com o nosso corpo, é assim com as coisas físicas, é assim com os planetas, é assim com as estrelas, é assim com o Sol. É assim com tudo que existe. Então, quanto mais a gente quer que uma coisa se repita, uma experiência, uma sensação, e aí a coisa fica muito dentro da nossa sensação do corpo. A gente não precisa ir muito longe do que a gente já é, dentro da gente. Que as sensações mudam. Que a gente tem sentimentos que passam o tempo todo, somem e desaparecem. Tudo some e desaparece. Então, se você quer que aquilo que apareceu, você achou aquilo agradável, você se apega
e você quer que repita, você sofre, porque nunca vai repetir, nunca vai continuar o mesmo. Agora, se surgir uma coisa, e quando você cria aversão a essa coisa, a aversão, na verdade, é um tipo de apego também. A Jus até pode explicar isso bem pra gente, porque a Abraham fala bastante disso, né? Quando você fica falando, eu não quero isso, na verdade você atrai aquilo que você quer. Então você criou apego de novo. E aí você sofreu. Então, o trabalho da meditação é manter a mente equilibrada com tudo que aparece, que são as sensações no corpo. No caso, quando a gente vai começar a meditar, é observando a respiração. Então, quando eu vou guiar, eu sempre falo, observa a sua respiração assim como ela é. Assim como ela é, simplesmente, se ela é curta, se ela é longa, se é o nariz esquerdo, se é o nariz na direita, independente do que seja. Porque você não quer mudar a realidade, você quer só ver como ela é e você quer entrar em contato com essa mudança constante e deixar ela acontecer. Porque aí a sua mente vai ficando na linha, é uma linha tênue. Mas aí o que você quer desenvolver com a meditação Vipassana é a equanimidade. Então, uma boa meditação não é uma meditação com sensações agradáveis. Uma boa meditação não é uma meditação que você consiga ficar 1 hora sem se mexer com sensações agradáveis. Nem uma má meditação é uma meditação que você teve dor, que a sua perna formigou, que você ficou ansiosa. Isso não quer dizer... Boa meditação é que você conseguiu observar aquilo que surgiu e ficar só olhando aquilo, sem criar nem apego, nem aversão. Então, tipo, às vezes a gente tem essa confusão, né? Do que é a boa meditação, a má meditação. Então, na verdade, a boa meditação é quando a mente está equânime. E não quando você só tem sensações agradáveis, certo? Então é isso que é o objetivo da meditação do Vipassana, e foi isso que o Buda descobriu, e foi isso que ele ensinou, e ali em diante, a manter a mente equânime, que é o que ele chama o Dhamma, e foi isso que ele ensinou. Então, para se aprender, precisa se ir no retiro, porque é só ali que você vai realmente conseguir conectar com o seu corpo na profundidade, por causa do silêncio e por causa da rotina, e tudo que tá aí, perguntas, curiosidades que vocês tenham sobre o retiro, como ele funciona. Bom, qual a pergunta que a Marília falou? Eu vou deixar para os mais jovens, né? A primeira que ela falou. Uma das coisas que eu vou... Só que não! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência muito legal nesse último retiro que eu fiz aqui na França. A maioria, grandíssima maioria das pessoas que estavam no retiro eram bem mais velhas. Eu fiquei impressionada e achei super lindo, assim. Porque no Brasil, a maioria, os outros retiros que eu fiz, a maioria da galera era da nossa idade, assim, ou mais nova. Mas aqui tinha muita gente da terceira idade, eu achei maravilhoso. E a galera vai e faz tudo, tipo, senta, tal, medita, normal. Então, na verdade, dentro do retiro, eu responder aqui do... Márcia, já vou responder você sobre dormir e meditação, dormir, deitado, tá? Então, isso que acontece é dentro do retiro que você aprende a técnica Vipassana. Se alguma outra pessoa surgir por aí falando que vai te ensinar Vipassana e não for no retiro Vipassana, não acreditem, tá? Depois eu vou passar o link para vocês, porque tem centros no mundo inteiro. Tem no Brasil, que se eu não me engano, tem 2 centros que tem retiros o ano inteiro e tem alguns centros que tem retiros algumas vezes por ano, que são lugares alugados. E então, também é legal, tipo, se você quiser viajar para algum lugar do mundo, aí aproveitar, fazer um retiro, depois viajar também, vale a pena. Porque você acaba também entrando bem na cultura do país que você estiver. Então, o que aconteceu, na verdade, é que assim, a história do Vipassana, vamos começar lá do comecinho. Para a maioria das pessoas que ele conseguiu, e ele estava... você pode começar a meditar. Sim, com certeza você pode começar. Então, eu vou responder as perguntas antes que eu esqueça, depois eu continuo a história do Buda aqui. Então, primeiro, a gente pode meditar deitada. Se você, por exemplo, está meditando com a coluna ereta, e aí você cansou, você meditou e aí você tá com dor, você sentiu que não tá dando mais. Você pode deitar 5 minutos, continuar meditando, mas depois sentar de novo, porque você tem o risco de dormir. Aí você não quer dormir, você quer ficar atento. A gente não medita para ficar grogue, a gente medita para criar mais atenção.
pra gente estar mais atento ainda. Então, a gente não pode cair nessa... Tipo, outras coisas você pode fazer deitada, técnicas de relaxamento. Mas a meditação, ela serve para nos deixar mais atentos. Então, você pode deitar no meio da sua meditação para descansar um pouco o corpo, mas voltar a sentar de novo para voltar com atenção. Mas nada impede que você sente encostado na parede, que você sente numa cadeira e encoste as suas costas. Nada impede. Você pode meditar em cima de uma cadeira com os pés no chão. Você não precisa cruzar as pernas para você estar meditando. A posição é que a coluna tem que estar ereta. A perna, tanto faz, não existe uma posição certa para a sua perna que vai dizer que você está meditando ou não. O que importa é aqui. Só que se você estiver deitado, você vai normalmente cair no sono. Então, às vezes, mesmo sentada me dá sono, porque você vai entrando num estado de calma, sua mente vai ficando silêncio, e você quer, às vezes... Então, se você não fizer sentado, é muito provável que você vai dormir. Aí você já perdeu a meditação. Então, existe... Por isso que tanto faz a idade que você tenha para você participar do curso. Porque existe espaço para todo mundo. Eles têm lá muito material, tipo, todos os tipos de cadeira, de almofada, tem os professores assistentes que estão lá para te auxiliar nisso. Se você tem vontade de te ajudar, te ensinar como sentar da melhor forma possível e te dar todo o conforto que você necessitar. Normalmente, o retiro é bem confortável, tem camas confortáveis, chuveiro quente, a comida é muito gostosa. Então, é super tranquilo, não precisa pensar sobre essa coisa de idade, isso não faz a menor diferença. Uhum. Então, meditar deitado, melhor não. Se você estiver indo dormir, por exemplo, aí já é uma outra história. Por exemplo, você tá indo dormir, mas aí você não tá conseguindo dormir. Você pode começar a prestar atenção na sua respiração. Só ficar lá focando na sua respiração. Entendeu? Daí você tá, tipo, meditando de alguma forma, mas você sabe que você tá te acalmando para dormir. Não é exatamente a meditação sentada. Um tempo mínimo para meditar eficientemente. Nossa, mas o que seria eficientemente? O importante é, assim, se você, por exemplo, nunca meditou na vida e você quer ir pro Vipassana, a melhor coisa que você faz, na minha opinião. Porque aí você já aprende o Vipassana sem ter tido uma bagagem anterior que você vai tentar ficar comparando na sua cabeça. Ou às vezes você vai querer ficar, tipo, tentando colocar a sua técnica que você já está acostumado em cima do Vipassana, daí fica tudo, às vezes fica confuso. Então, se você nunca meditou e você quer ir, maravilha, você não precisa ter experiência com meditação antes, não precisa. O curso serve para isso, para te ensinar desde o zero. E todos os dias à noite tem uma palestra com a parte teórica, então você vai saber por que você está fazendo aquilo, com qual intenção e qual é a história de tudo aquilo. Tudo é bem explicadinho, bem mastigadinho, é bem tranquilo, você vai super entender todos os passos. Tudo é feito num passo a passo bem planejado, sabe? E aí, qual que foi a outra pergunta? Teve uma pergunta sobre dormir ouvindo meditação guiada. Também. Então, por exemplo, eu acho que dormir ouvindo um relaxamento guiado é delicioso. Eu adoro, eu faço isso. Eu acho que pode fazer, mas meditação daí já, assim, eu, pelo menos do que eu faço, do que eu sei, é melhor você fazer sentado. Se você quer realmente meditar. Não use para dormir. Tem muitas coisas para dormir. Relaxamento guiado tem um monte para dormir. Então aí você pode usar esse, que aí você faz deitada. O tempo mínimo para meditar é o tempo que você tem disponível. Normalmente, eu falo assim, se você meditar todo dia 10 minutos, é melhor do que meditar um dia, 1 hora. Se você meditar mais efeito na sua vida a longo prazo do que você meditar uma vez por semana, 1 hora. E esses 5 minutos vão se tornar 7 minutos, vão se tornar 10 minutos, vão se tornar 15 minutos, naturalmente, com a sua prática. Você vai sentir que dá para ficar mais um pouco, sem ficar se torturando. Uhum. Porque às vezes a gente se coloca um limite, eu não sei se você é assim, mas eu sou um pouco assim. Colocar metas, tipo, né? eu vou ficar 1 hora aqui, daí
E aí você fica todo tenso, assim, e aí você fica ansioso, e aí quando acaba a meditação você quer, tipo, surtar. Então aí não serviu pra nada. É melhor fazer de boa 5 minutos do que fazer, se forçar a ficar muito tempo. Mas se você consegue ficar meia hora, no mínimo, eu acho que é bem legal, meia Uhum. hora. Se você tiver esse tempo, porque também existe uma coisa assim. Durante o retiro do Vipassana, as meditações são de mais ou menos 1 hora. Só que você está no retiro, você não está falando, você está comendo menos, você está, tipo, num outro espaço mental. Você não tem televisão, você não está lendo, você não está escrevendo, não tem ninguém pedindo para você fazer nada. Você vai pouco a pouco esquecendo dos seus afazeres, você não tem que cozinhar, você não tem que ir no mercado. Imagina que nada disso que você faz na sua vida você tem que É. fazer. Então você tá ali só para Você meditar, não para se dedicar à tem meditação. internet. Então, para você ficar 1 hora só para meditar. Então, para você meditar 1 hora junto com mais 100 pessoas, porque o campo ajuda muito. Você está indo num lugar onde tem pessoas que meditam há tantos anos, cada centro tem mais de 30 anos. Então, quando você vai num centro que há mais de 30 anos tem pessoas que meditam lá todos os dias, já tá uma energia montada lá. É só você sentar, você fecha o olho, você já tá meditando praticamente. Sobre a posição do Lótus, a posição do Lótus completa, eu não medito nela. Eu consigo fazer o Lótus, mas eu não consigo ficar 1 hora. No Lotus, não. Então, desencana do Lotus, gente. Ninguém fica 1 hora sentado em Lotus, a não ser aquele sadus magrelo lá em Varanasi. Você não é sadu, tipo, relaxa, senta como for melhor pra você, entendeu? Não precisa ser um sacrifício a meditação. Ah, quando eu tava falando sobre o espaço. Por que que é fácil meditar 1 hora lá, né? Da Isso. egrégora do espaço, né? É, da energia do Da espaço de egrégora do 100 anos. espaço. No Brasil tem esse retiro, sim, tem, por exemplo, tem um em São Paulo, que é novo, que fica em Uhum. Santana do Parnaíba, e tem um no Rio de Janeiro, que já é mais antigo, que é onde eu já fui, onde a gente foi, Quando a gente inclusive. começou. É. Você entrando nesse site, você vai ver todos os centros no mundo inteiro, e esses do Brasil, aí você pode ver a agenda. Agora eu acredito que tudo tá fechado. Tá fechado. Nesse momento, eles vão É, esperar para voltar a abrir de novo. inclusive ontem eu recebi um e-mail deles sugerindo para quem quisesse fazer a prática em É, casa, né? Tivesse condições de fazer e dando dicas aí, mas é válido para quem já fez pelo menos um retiro sentado, para poder aproveitar esse momento de isolamento e fazer em casa. é. Então, o que que é um retiro sentado, né, Ju? Explica aí pro pessoal. O que é ter O sentado em um retiro retiro? funciona, são, na verdade, 11 dias, na verdade, né? O último dia é o dia 11, mas é o dia que tudo vai voltando ao normal, é o dia que a gente vai embora, mas tem uma meditação de manhã. Então você se inscreve, para você se inscrever Eu primeiro, vou então escrever você aqui nos entra comentários, nesse site que eu no falei, site. isso, dama.org é com H, DHAMMA. Dama.org. Esse aqui. E aí você vai ver as datas dos cursos e quando abre a inscrição. Então, o dia que abre a inscrição é o dia que você vai lá, meia-noite, se inscrever. Porque sempre lota. Principalmente É, mulheres, lota é. primeiro. E se você quiser, você pode também entrar numa lista de espera e esperar, se alguém desistir, eles te chamam. Então, isso é o primeiro passo. Você não tem que ter qualificação nenhuma, só você tem que chegar lá no timing. Tem que ser rápido. E tem que ter Então, disponível depois eles vão te mandar um 11 e-mail. dias, né, para fazer o retiro. Exatamente. Naquele período. Normalmente, tudo funcionando normal, todo mês tem um retiro de 10 dias, ou dois. Normalmente, 2 retiros de 10 dias todo mês tem. Às vezes tem retiros para crianças, às vezes tem retiros um pouco maiores, mas enfim, basicamente assim. Aí, quando você vai no retiro, os retiros são feitos à base de doação, então não tem um preço, não tem um valor, você não necessita de pagar para ir no retiro de Pássaro. E aí você se organiza para ver como vai chegar. Eles têm no site também sempre um centro de caronas para combinar. Sempre tem o pessoal que troca mensagem para fechar a van, por exemplo, assim, é uma coisa tranquila de fazer, de juntar com o pessoal. E aí, chegando lá, eles vão você preenche um formulário. Sempre eles perguntam se você tem alguma medicação que você está tomando, se você já pratica alguma outra técnica de meditação, coisas básicas, assim, para eles poderem te acompanhar melhor.
e essas informações ficam com o professor assistente. E sempre tem, normalmente, uma professora e um professor. Daí, dentro do Retiro Vipassana, é muito importante que tenha a separação entre homens e mulheres. Daí as mulheres vão ficar num dormitório de mulheres, com o banheiro normalmente compartilhado, mas também existem o caso de suítes para mulheres também, se a mulher estiver grávida, se tiver terceira idade e tal, eles deixam a preferência das suítes. E aí, quando você vai comer, é o refeitório só das mulheres. E a parte da meditação, a sala de meditação é dividida em dois, uma é feminina e outra é masculina. Então, isso é importante de respeitar, né? A separação entre homens e mulheres o tempo todo. E aí você recebe lá qual que é o seu quarto, a sua cama, aí você se instala e aí começam as das instruções. Depois de um tempo você tem uma meditação e aí eles chamam todo mundo para dar as instruções principais, as regras do retiro. Tem regras básicas que são em todos os centros e que é importante se seguir porque para poder também continuar respeitando o silêncio. Porque se cada um quer fazer como pensa, aí você tem que acabar falando. Então é bom você fazer como eles estão pedindo, para que você não necessite de falar. Porque isso atrapalha o seu equilíbrio mental, tanto quando você fala, quanto quando alguém fala com você. Então é importante cumprir o nobre silêncio, que é chamado lá no retiro. Acontece esse retiro se eu não vou ter que pagar. O retiro é feito à base de doações e você não está fazendo uma doação para pagar o retiro que você fez, senão que é para doar, para que tenha recursos para que outras pessoas possam fazer. Então, se você você sai com essa sensação de querer que outras pessoas façam, aí, se você tiver a possibilidade, você pode doar alguma quantia em dinheiro para ajudar outras pessoas a virem fazer o retiro, para elas terem alimentação, produtos de limpeza e tudo que necessita. Agora, se você não puder ajudar financeiramente, tudo bem também. Ninguém vai vir te cobrar de nada. Você veio, participou e, quem sabe, vai voltar uma outra vez. E um outro jeito de ajudar também é trabalhando como voluntário, que foi o que eu fiz agora nesse último retiro. Você pode trabalhar como servidor do Dhamma. Aí você normalmente ajuda na cozinha. E aí a gente trabalha bastante, porque tem muita comida para fazer. São 100 pessoas, 3 refeições por dia. E aí quando você serve, você pode falar. Só que aí é a nobre palavra que fala. Não é para ficar blá, 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 por aí. É só para falar o que é necessário. A nobre palavra é falar o necessário, do necessário, do necessário. Só se precisar mesmo, alguma coisa assim que precisa falar. Senão, não fala nada. Fica quieto. E aí também, Fica tipo, sem quando falar, você tá servindo, você continua respeitando a separação entre homens e mulheres o tempo todo. E isso cria um campo energético muito fértil para meditar. O silêncio e essa separação, porque o que acontece? Quando pode ter contato entre homens e mulheres, é muito fácil surgir algum desejo. Pode acontecer. Pode ser que aconteça mesmo se você tá longe e você vê um carinha lá do outro lado e de repente você acha ele gato. Já pode surgir, entendeu? Mas isso atrapalha a sua ou se meditação. você, Em vez de você meditar, você vai ficar pensando no gatinho lá do outro lado. ou se você vai junto com seu marido e aí estão fazendo no mesmo retiro, né? Ou com amiga, né? Também. Então aí Tem que ficar longe. minimizar o máximo de distrações externas, né? Então também não qualquer coisa assim de acho que de cheiro, né? Também de produtos com forte com cheiro, né? Também não pode. Mas é tudo Eles para pedem deixar o pra mais gente. natural e sem tanta distração E porque a possível, né? gente vai ficando tão sensível, que qualquer cheiro com o Victoria's Secret você vai sentir lá do outro lado. Você vai falar, nossa, quem que é esse Victoria's Secret que tá aqui? Gay? Tem sim, tem. Mas, tipo, eu não vejo problema nenhum, assim, dos retiros que eu fiz, assim, tipo, eu nunca fiquei sabendo de nenhum problema em relação a isso, tipo, de compartilhar banheiro, nada, mas porque a galera fica tão assim, você fica tão assim, você vai ficando, tipo, você Você nem tem um vê do seu lado. objetivo, né? Quem escolheu estar ali, né? A pessoa escolheu estar ali com o objetivo. Então, Aí você não vai ficar perdendo seu tempo, né, com é. isso.
Sobre o serviço, então você só pode servir depois que você fizer o curso de 10 dias primeiro. Aí depois você pode servir. Não pode servir se você nunca tiver feito o curso, entendeu? Isso é É. importante aí, Tem que falar. ter feito um e tem que se manter fazendo a Então, prática em casa, né? isso, exatamente. Porque também não é, como eu falei, assim, eu vou ressaltar mais uma vez, o objetivo é desenvolver a equanimidade da mente, e não simplesmente que ir no retiro seja tipo uma diversão. Ah, eu vou lá, daí eu vou ter várias experiências, porque eu vou tal, experiências místicas, não sei o que lá, no retiro, e depois para de meditar. O importante não são o importante é a mente equânime. Então, para que a sua mente seja equânime, precisa praticar todo dia. Sim, se perde o sentido. Olha, eu acredito, assim, tudo tem um motivo e tem tantos anos que eles fazem esse retiro, assim, muitos, muitos mesmo, pelo mundo inteiro, que com certeza isso já deve ter sido colocado em questão. Porém, eles ressaltam muito sobre essa separação de homem e mulher e eu sinto que isso já corta bastante, acho, tipo, 90% dessa energia de paquera, de não sei o quê, de nananã. E aí, como já não tá rolando energia, então daí já é difícil alguém começar, entendeu? Alguma regra que foi mais Nossa, complicada de seguir? pra mim, assim, o mais difícil foi o meu primeiro retiro. Eu tava com você. E ainda bem que a Ju tava comigo, senão eu tinha desistido, eu acho. Porque eu tinha muita dor nas costas. Eu pensava assim, eu pratico yoga, tá de boa, eu tô preparada. E aí eu ficava tentando ficar retinha, assim, bonitinha, sabe? Porque eu sou professora de yoga, eu tenho que ficar retinha, bonitinha, perfeita. Nossa, gente, eu sofri muito com dor nas costas. Muito. Mas foi bom. Foi importante, porque eu liberei um monte de carga. O segundo já foi milhões de vezes mais fácil. Agora, a regra do silêncio é a mais fácil de todas, Eu tá? também acho. Se não É escutou, Marília, verdade. a parte mais difícil que a Ju achou no primeiro retiro foi a dor nas costas. E o silêncio, o que nós achamos foi a mais fácil de todos, é ficar em silêncio os 10 dias. Eu acho que a parte mais difícil naquele retiro, eu acho que foi depois do terceiro dia dormir, porque eu não conseguia mais dormir, assim, porque me deu, assim, muita energia, mas uma energia tão grande que chegava à noite eu não conseguia dormir. No dia seguinte a gente tinha que acordar, tipo, 5 horas da manhã, né? 5:30. 4, 4h20. né? Porque vai dormir É. cedo, então acorda cedo, então aí eu fiquei assim, ligadona, eu não conseguia dormir. E aí, na hora que eu conseguia dormir, aí para as outras meditações, às vezes eu me sentia meio cansada, mas depois vai retomando o ritmo, né? Mas é uma Sim, é experiência super verdade. válida porque é Mas aí tem prática. essa técnica de você vai praticando e se aprofundando, vai se aprofundando na prática. Com tanta prática, você vai ficando mais tranquilo, assim, você vai aprendendo a lidar com a dor, porque é o que eu falei lá no comecinho. A melhor meditação não é aquela meditação que você só sente prazer, não é. E a pior meditação não é aquela que você só sente dor, também não é. É como que você olha para isso. É como que você sente isso. E chegou num momento que eu entrei que eu falei assim, eu preciso, assim, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou tipo, arrancar minhas costas fora. Eu fui, tipo, aprendendo a aceitar a dor, a abraçar a dor, a deixar ela vir, a, tipo, não lutar mais contra ela. E aí ela foi embora. Em alguns momentos ela ia embora, porque eu aceitei ela ali. Eu falei, tá bom, vamos lá, agora é hora de sentir dor. Uhum. E aí eu comecei a explorar essa dor de uma forma que não fosse, tipo, mais sofrida ainda, porque eu percebi que a dor era uma dor, mas como eu reagia a essa dor, fazia ela ficar 1 milhão de vezes mais dolorosa. Que é o que É, a gente faz na nossa vida normalmente, né? Não sei vocês, mas quando a gente tem um problema, a gente fica martelando tanto em cima daquilo, daquela dor emocional, ou sei lá, talvez seja física, talvez, né, qualquer dor. E a gente fica martelando tanto naquilo que o negócio aumenta 1 milhão de vezes. Em vez da gente só olhar com objetividade aquilo que é, a
gente fica criando histórias. Então eu criei milhões de histórias, tipo, foi uma viagem. Essa dor, ela me levou nos lugares totalmente novos, que eu nunca tinha ido, assim, explorados dentro de mim também. E aí, hoje em dia, eu não tenho mais dor. E eu sinto que a própria meditação faz com que a gente vá fortalecendo também a postura da meditação. Então, você Uhum. só vai parar de ter dor se você continuar meditando, Continuar fazendo. né? Tipo, porque se você sempre que você sentir dor, você parar e soltar, não sei o quê, também. E ontem eu tava lendo um livro do... Vocês sabem quem é o Ram Dass? Que ele faleceu ano passado, né? Sabe quem é? Eu conheço, mas acho que Um talvez algumas americano. pessoas não conheçam. Porque o que ele... Tem Depois, um se vocês documentário acharem dele na ele Netflix, né? maravilhoso, que ele fala sobre a morte. E é justo sobre isso que eu queria comentar aqui. Porque quando você começa a fazer qualquer prática espiritual, a gente começa a aprender sobre essa coisa da impermanência que eu falei pra vocês, que foi o que Buda descobriu, a impermanência. Tudo muda. Inclusive a gente, inclusive o nosso corpo. A nossa estrutura física, ela acaba uma hora. Então, isso é inevitável, todo mundo vai morrer. Só que a gente vive numa sociedade que é totalmente esquizofrênica com relação à morte. A gente finge que ela não existe, a gente nunca fala sobre a morte, a gente nunca pensa sobre a morte, a gente finge que ela nunca está aí, sendo que ela está aí a cada instante. Agora, com esse coronavírus, mais ainda a gente consegue conectar com o fato de que a morte está aí. O nome do guru é Ram Dass, Eu escrevi aqui, ó. R-A-M-D-A-S-S. Depois procurem ele. Tem um documentário super lindo dele É, falando sobre a morte na mesmo, Netflix acho que no tem um Netflix. documentário. Tem várias palestras dele no YouTube também, mas é em inglês. Mas enfim. E aí ele começa a falar que teve um momento da vida dele que ele começou a lidar muito com as pessoas que estavam morrendo, sabe? Que ele sentiu um interesse muito grande de estar com as pessoas que estavam morrendo, de deixar a pessoa morrer, sabe? De ajudar ela a fazer a transição. E não negar, porque ele fala assim, quando a gente vê uma pessoa que tá muito doente, que tá no hospital, a gente chega lá e fala, tudo bem, isso vai passar, ou você está respondendo muito bem ao tratamento. Mas a pessoa tá morrendo. Ninguém vai lá falar pra ela, tipo, como que você quer que seja a sua morte? Qual você quer que seja o seu último pensamento? E segundo os budistas, né, e tem um livro que é super lindo de ler, que chama O Livro da Morte Tibetano, todos falam que o seu último pensamento quando você morre é para onde você vai depois quando você vai renascer. Tipo, é o karma que você criou para a energia que você vai depois. Então, na verdade, essa coisa da meditação e da gente aprender a lidar com essa angústia ou com a dor que surge, e na verdade a angústia que surge por causa da dor física, a dor física gera dores emocionais. É a gente poder observar isso e com a meditação e com essa perna formigando, com essas dores que aparecem, a dor nas costas e as coisas, e a gente começar a, tipo, observar isso e aprender a conviver com isso, mais pra frente vai fortalecendo o nosso espírito pra nossa hora da nossa passagem. Da gente poder ver essa dor, desse desapego, que é o maior desapego que eu acho que a gente tem que fazer de todos nesse momento. E a gente poder falar, tudo bem, e pensar coisas positivas, e focar no que a gente quer, não se deixar distrair pelos apegos que ficaram aqui, que vão ficar, as pessoas, as coisas, as coisas que a gente fez, não fez, a família e etc, etc, entende? Então, segundo esse livro do tibetano, na verdade a gente vive para se preparar para morrer. Eu já ouvi isso. Porque a intenção maior é que a gente, quando a gente morra sem ter criado nenhum nó, sem ter criado nenhum karma, sem ter criado nenhum apego, para que a gente possa evoluir, para ir para outros planos. E senão a gente volta para o mesmo plano, que a gente vai criando esses apegos. Que a dor é um apego também, cria um apego. A dor não é um apego, mas como a gente lida com ela, né? Porque a dor é a dor. Todo mundo sente. Faz parte da nossa realidade aqui na Terra, o nosso corpo físico, matéria, sente dor. Tem as limitações. A morte, a dor, a doença. São as limitações que a gente encontra quando a gente nasce. Tem até E a aquela frase, meditação... né? Eu lembrei, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É bem isso. Exatamente. Isso tem a ver com a gente trabalhar com a equanimidade, porque o que causa a dor? A dor em si não é tão dolorida, mas
o, a gente não querer que ela esteja lá é um sofrimento. E quando a gente tem uma sensação também prazerosa e quando a gente não quer que ela vá embora, também é um sofrimento. Acaba gerando dor emocional, Uhum. entendem? Então, basicamente é saber que a dor ela faz parte em diferentes estágios e diferentes pessoas são dores diferentes, porém vai ter dor. Porque a gente sente, tipo, por exemplo, a gente vai fazendo as nossas práticas, para que a gente possa aprender a lidar com as mudanças que são inevitáveis. E como existe esse apego que a gente cria, que a gente tem que ser feliz o tempo todo. A gente acha que a gente tem que ser feliz o tempo todo, certo? A gente não pode sofrer. E a gente nunca fala sobre a morte, a gente nunca fala sobre a dor, a gente nunca fala sobre isso. A gente fica meio esquizofrênico, sabe? Isso é a verdade. A gente não tá vendo a verdade, a gente tá na ilusão total. Então, a meditação da gente simplesmente ver as coisas como elas são, trazem a gente de volta para a realidade, que é tão simples, entende? Na verdade, não é nada de complicado, a realidade. A realidade A é, mente que complica. tudo muda o tempo todo. E a mente complica. E a gente fica, mas eu quero mais disso, mas eu não quero isso. E aí a gente fica nesse jogo que vai, tipo, deixando a gente preso, sabe? E às vezes o próprio jogo pode causar e manifestar como uma dor física. Então a gente nunca sabe quem nasceu primeiro. Se foi a dor física que causou o emocional, se foi o emocional que causou o físico, tá tudo ligado, na verdade. Quando a gente começa a meditar, a gente percebe que não existe diferença entre a mente e o corpo, não existe diferença, tudo a mesma coisa, é um complexo que se influencia mutuamente. Então a gente fica consciente disso. Só que não adianta eu falar para você. Então, mas o que eu falei é, não adianta você estudar se você não praticar. É isso, basicamente. Você tem que sentir. Tem que Você tem que sentir. A gente aprende pela sentir o que eu tô experiência falando. e da experiência. Aprende mais com experiência do que com palavras ou com ler, né? Você tem que experimentar, tem que sentir. Enquanto todas as células do seu corpo não sentir aquilo, não vai ter propriedade, né? Uhum, Não vai ter compreendido, né? Propriedade naquilo que você está falando, ou transmitindo, ou tentando até mesmo entender. Segue lá, exatamente. Se alguém tiver mais alguma pergunta para finalizar, senão a gente pode. Como basicamente você faz? Você fecha os olhos e entra numa posição confortável, lembrando como eu falei, não importa como está a sua perna, apenas coluna ereta, certo? A não ser que você esteja totalmente impossibilitado de sentar. Tipo, você está de cama. Aí, beleza. Mas se você conseguir sentar na cama, também é lindo. E aí, você fecha os olhos. Então, vamos só fechar os olhos aqui rapidinho. Ah, uma pergunta. Como vocês usam a meditação com essa situação dos dias de hoje? Olha, eu continuo usando a meditação, tipo, como eu sempre uso. Tipo, observando as coisas como elas são e observando dentro do meu corpo que tudo muda o tempo todo. Então, simplesmente deixando as preocupações virem, as angústias virem, a tristeza vir, o medo vir, e observando eles, e ficando com eles, pelo menos durante o tempo que eu tô meditando. E aí fica mais fácil, depois o dia vai passando mais tranquilamente, assim, acho que eu vou conseguindo fazer esse exercício quando eu não estou meditando também, tipo, quando eu tô vendo uma notícia que me preocupa, eu consigo também deixar ela passar mais rápido. E o que eu sinto é que com esses anos de meditação, o que acontece é que quando eu ficava com raiva antes de começar a meditar, a minha raiva durava tipo o dia inteiro. Eu ficava com raiva de manhã, só ia passar no dia seguinte a minha raiva. Ficava martelando com aquela raiva. Hoje a minha raiva dura tipo 4 horas. Então, não é que eu não sinto raiva, não é que eu não fico triste, que eu não fico angustiada, nada disso. Inclusive, como eu falei, a meditação não é para deixar a gente lesado. sem Na verdade, emoções, as né? práticas servem para deixar a gente mais atento. É. Então, eu acho que por ter uma conexão
cada vez mais profunda com essas sensações e esses sentimentos. Acontece quando ele tá lá e, e simplesmente acolher o medo, a raiva, a angústia, tudo isso são sentimentos que estão aí para a nossa evolução, eles estão aí para nos ajudar, eles não têm que ser negados, assim como a morte também, a gente tem que parar de negar a morte, a gente também tem que parar de negar os sentimentos negativos, não são negativos, eles também são ferramentas, né? E aí eu sinto que com o silêncio, só com o silêncio e a observação, sem tentar tampar aquilo, sem tentar empurrar também, sem criar essa versão, é que a gente consegue saber que cada pessoa pode ter um jeito especial, né? Tem gente que pinta, tem gente que vai cozinhar, tem gente que vai fazer um exercício, tem gente que vai chorar, tem gente que vai esmurrar o travesseiro, tem gente que vai escrever um texto ou fazer um vídeo, não sei. Aí eu acho que é usando aí a nossa criatividade, o nosso poder mesmo que todo mundo tem para lidar com esses sentimentos de uma forma criativa, né? De uma forma construtiva. Vamos dizer que não acabe com a gente, que não mina a gente por dentro, mas que faça a gente continuar crescendo, evoluindo, ligar para uma pessoa, pedir ajuda, né? Ninguém é mais fraco por pedir ajuda, a gente na verdade é sempre cada vez mais forte. E como lidamos para o medo não nos vencer? Com sabedoria, com a sabedoria de quem você é, com prática, autoconhecimento, é você lembrar da sua natureza verdadeira a todo instante. É isso que a meditação ajuda a gente a fazer, a lembrar da nossa essência, né, dessa primeira lei, né, que tudo é impermanente, e dessa vida que vai além do nosso corpo físico. Então, a partir dessa visão mais ampla, a gente consegue vencer esses medos e tá passando por um momento desse com essa tranquilidade, né? E é isso que a gente procura transmitir aqui nos nossos canais sociais. É isso que a gente procura compartilhar com vocês, né? Para que toda essa tranquilidade não fique só aqui com a gente, mas que a gente possa, né, transmitir para vocês, compartilhar e ajudar que também, de alguma forma, possam encontrar esse lugar aí que está dentro de cada um de nós. Pode fazer uma meditaçãozinha. Então vamos lá. Então vou voltar aqui, vou começar falando. Achando uma posição confortável para você se sentar, mantendo a coluna ereta, escolhendo a posição das pernas, assim como for mais confortável para você. Você pode sentar numa cadeira, com os pés no chão, ou então encostar as costas nas paredes, ou encostar as costas no encosto da cadeira. Você pode sentar no chão com almofadas, sentar na cama, ou sentar na cadeira com as pernas cruzadas. Apenas ache uma posição que você possa manter confortavelmente. E com a coluna ereta. Então, escolha a sua posição e vá se ajustando. Ajustando suas almofadas. Veja se precisa de uma manta para se cobrir. Fique à vontade se quiser acender uma vela, um incenso. E então, feche seus olhos na posição que você escolheu. Desde seu olhar interno, observe seu corpo confortável e estável. Investindo alguns minutos para se ajeitar e encontrar o seu conforto. Então, com os olhos fechados, tome consciência do seu corpo agora, da posição que você escolheu, passando a atenção, sentindo seus pés e as suas pernas, tomando consciência da sua base. Relaxe suas pernas, relaxe seus pés,
Relaxe o seu quadril, soltando o peso do quadril na direção do chão. Relaxe suas mãos, os punhos, os braços, soltando o peso dos cotovelos. Relaxando os ombros, tomando consciência de todo o tronco, observando o movimento do tronco com cada respiração. Tomando consciência das suas costas, do movimento do abdômen, na região do peito e as laterais do tronco, expandindo e contraindo com cada respiração. Relaxe o centro do peito, relaxe dentro da garganta e solte a língua dentro da boca. Deixe os lábios repousarem um sobre o outro e relaxe todo o rosto. Relaxando a testa, sinta as suas pálpebras pesadas. E relaxe todo o couro cabeludo. Relaxando o topo da cabeça. Sinta todo o seu corpo. Tome consciência de todo o seu corpo, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Comece a levar a atenção na região do nariz, observando as sensações do ar passando e tocando no interior das narinas. E observe a respiração assim como ela é neste momento. Apenas observe, sem tentar mudar nada. Observando o ar entrando e saindo pelas narinas.
levando toda a sua atenção para observar o ar passando pelas narinas, assim como a sua respiração está acontecendo agora. Consciente de cada inspiração e de cada expiração. Se por acaso algum pensamento começa a aparecer na sua tela mental, deixe ele passar em segundo plano, passar através de você, e com paciência volte a atenção para observar a respiração acontecendo e tocando o interior das narinas. Sinta o ar tocando nas entradas das narinas e na ponta do nariz. E observe as sensações do ar tocando o espaço entre o lábio superior e as entradas das narinas. Uma e outra vez, traga sua atenção de volta para observar a respiração, as sensações na região do nariz, no espaço entre o lábio superior e as entradas das narinas. Mantenha sua atenção neste espaço
pelos próximos minutos. A respiração é natural, espontânea. Pouco a pouco, comece a tomar consciência do seu corpo, sentindo os seus pés e as suas pernas, seu quadril, tomando consciência do movimento da respiração no tronco, relaxando o centro do peito, sentindo as mãos, os braços e os ombros. Tomando consciência do pescoço e de toda a cabeça. Rosto relaxado. E relaxe o topo da cabeça. Consciência de todo o corpo. Consciência da respiração. E mentalmente repita: que eu seja feliz. Que eu me liberte do medo, da raiva. Que eu me liberte da preguiça. Que eu viva em paz. Que eu desenvolva cada vez mais amor incondicional. Amor compassivo. Que todos os seres, visíveis e invisíveis, aqui e em todos os lugares, se libertem do sofrimento, sejam felizes, vivam em paz e possam se beneficiar das minhas práticas. Finalizamos entoando uma vez o mantra Om, seguido do mantra da paz. Shanti, Shanti, Shanti. Levamos as mãos unidas em frente ao peito. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê. Gratidão. Vou tocar aqui o
Sininho. Exato. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada Obrigada a você. muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo, essa prática. Muito obrigada. E Tamo junto. estamos juntos.